Vamos iniciar mais uma aula de matemática do sétimo ano. Na aula de hoje a gente vai introduzir o conteúdo o assunto de expressões algébricas. Expressões algébricas. Podemos representar matematicamente algumas expressões que são dadas em linguagem usual, a linguagem corrente, português que a gente fala. Então observe, o dobro de 5. O que seria o dobro? O dobro é 2 vezes um valor. Como eu digo o dobro de 5, eu tenho 2 vezes 5. O triplo de 8. O triplo, gente, é 3 vezes o valor. Quando eu digo o triplo de 8, eu tenho 3 vezes 8. 4 mais 6. 4 mais 6 está aqui apresentado. 4 mais 6. 9 menos 2. 9 menos 2. Então, é uma maneira... A gente pode relacionar a linguagem usual que a gente tem com a linguagem matemática, né? Então, quando eu digo o dobro, o quádruplo, o quíntuplo, ou 10 vezes alguma coisa, então a gente pode representar esta linguagem usual de maneira expressa com a linguagem matemática. Também podemos representar um número cujo valor ainda não é conhecido, por uma letra qualquer. Então, se eu não sei o valor de um número, eu posso representá-lo por uma letra do alfabeto. Por exemplo, a frase o triplo de um número pode ser representada em linguagem matemática por 3x. Esse 3x significa o quê? Significa 3 vezes x. Então, eu posso dizer que o triplo de um número é 3 vezes x, e isso aqui é 3x. Eu posso ignorar esse sinal de multiplicação aí e escrever simplesmente 3x. Esse 3x está dizendo que é 3 vezes algum número, né? Esse x aí, ele é chamado de variável, né? Expressões como essa são chamadas de expressões algébricas. Elas são formadas por números, letras e sinais de operação. Então, perceba que aqui eu tenho um número que é o 3, a letra que é o x, e a operação que eu utilizei foi multiplicação. Então, eu parti da seguinte frase: o triplo de um número. Não sei qual número, então é 3 vezes esse número, que é o x. Então, eu tenho um número, uma operação e uma letra. Juntando tudo isso, eu tenho, na verdade, uma expressão algébrica. E como x representa diferentes números, ele é chamado de variável da expressão algébrica. Então, essa letrazinha aí, por representar vários números diferentes, ou qualquer número, ela é chamada de variável. Ok? Então, novamente, vamos lá. Passar da linguagem usual para a linguagem matemática. O dobro de um número. Não sei qual número, então vou representar ele por uma letra. O dobro de alguma coisa é 2 vezes essa coisa. Então, 2 vezes x. Então, está aqui, ó, o dobro de um número, 2 vezes x. A metade de um número. A metade é dividir por 2, né? Se eu não sei qual o número, a metade vai ser x dividido por 2. 1 mais 5. Ó, um número mais 5. Não sei qual é esse número, mas eu estou somando 5 unidades a ele. Então, eu posso representar por x mais 5. O triplo de um número menos 6. Ó, o triplo de um número é 3 vezes um número, né? Menos 6. Então, está aqui, ó, 3 vezes x menos 6. A soma de dois números. Agora eu tenho dois números que eu não conheço e estou somando eles. Então, tu dá nome para esses números. Tu dá letra. Tu expressa esses números por letras. No caso, um número vai ser o x e o outro número vai ser o y. Então, eu tenho a soma de dois números, x mais y. Então, perceba que a gente passa da linguagem usual para a linguagem matemática utilizando número, operação e letra, né? Geralmente, usamos as últimas letras do alfabeto, que no caso é x, y e z, para representar a quantidade desconhecida. Essa ideia foi proposta pelo filósofo e matemático francês René Descartes, que nasceu em 1596 e morreu em 1650, na primeira metade do século XVII. Então, René Descartes era esse cidadão aí que propôs que a gente utilizasse as 3 letras do alfabeto para representar quantidades desconhecidas, né? X, Y e Z. Então, essa foi a aula de hoje, simplesmente para introduzir esse conteúdo
e para vocês praticarem essa passagem da linguagem usual para a linguagem matemática, utilizando as variáveis, né? Variáveis a gente representa por letras que estão representando um número desconhecido.